Você não precisa ter permissão de Deus para suprir uma necessidade. Não precisa ter permissão de Deus para ser uma bênção, para ajudar alguém. Você não precisa de uma palavra de Deus, não precisa de uma confirmação. A confirmação está em toda a Bíblia. Esta é provavelmente uma das minhas parábolas favoritas, a história do bom samaritano. E eu vou pregar nesta manhã sobre o amor, sobre andar em amor e fazer as coisas que Deus pede que façamos. E eu posso dizer que não importa o que nós sabemos, se nós não praticamos, isso é inútil. Não importa o que nós sabemos, às vezes ficamos tão orgulhosos do que sabemos. Nos sentimos tão espirituais quando abrimos nossas Bíblias e deixamos sublinhada de azul e de rosa e amarelo e com estrelinhas destacando partes para parecer que a gente é assim. Olha, eu estudo muito a Bíblia, eu sei muito, eu sou muito bem informado. Mas nada disso nos faz nenhum bem se não praticarmos. Então eu começo com uma pergunta. Não para ser rude, mas só para fazê-los pensar. Eu digo isso para mim mesmo, sabe? O que você tem feito para ajudar alguém? O que você tem feito para melhorar a vida de alguém? Sabe, mesmo no meu caso, eu tenho que ter muito cuidado. Eu passo tanto tempo pregando sobre estas coisas e estudando para pregar estas coisas que às vezes eu tenho que dar um chute de leve em meu bumbum, sabe? E dizer... Vá trabalhar e tenha certeza de não estar apenas dizendo às pessoas o que devem fazer, mas tenha certeza de estar fazendo. E sim, eu tenho ajudado as pessoas com minhas pregações, estamos ajudando as pessoas através das missões. O que eu estou interessada hoje é no que nós fazemos em nossa vida diária. Eu quero te dizer algo importante antes de sairmos deste lugar hoje. Se você ficar para a sessão da tarde, ao ir embora... Quando chegar em sua casa, antes do dia terminar, você terá várias oportunidades para aplicar o que eu vou ensinar aqui hoje. Mas é possível que você possa ouvir tudo isso? Muitos de vocês aqui hoje vão bater palmas, vão concordar comigo. É ótimo, sim, sim, amém, amém. Mas tudo isso é inútil se quando você tiver a oportunidade de fazer algo e você não fizer. E vou te dizer... Há uma palavra na qual devemos pensar por alguns minutos, a palavra desculpas. Nós damos tanta desculpa do porquê. Nós não podemos fazer as coisas, mesmo sabendo que devemos fazê-las, ou nós vamos fazê-las, mas não podemos fazer isso. Sabe, há uma passagem em Provérbios que diz, se você esperar que todas as condições sejam favoráveis, você nunca semeará. E quantas vezes pensamos bem, quando eu tiver mais tempo, quando não estiver tão ocupado, quando eu tiver mais dinheiro, da próxima vez eu farei isso. Mas agora é a hora em que precisamos começar a agir. Deixe-me te dizer o que o mundo precisa ver. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu realmente acredito que se todas as pessoas que se intitulam cristãos no mundo agissem como um cristão de verdade, acho que não teríamos a bagunça que temos na sociedade hoje. A principal razão por que o mundo desrespeita os cristãos e o cristianismo hoje é porque nós pregamos muito, mas não agimos nem perto daquilo que pregamos. Vamos lá. E quando eu digo nós, significa cada um de nós. Então, Pai, obrigada pela palavra, eu oro para que ela seja recebida graciosamente e que mude as nossas vidas, em nome de Jesus. Lucas 10, do verso 25 ao 29. E logo um certo advogado levantou-se para testar e tentar Jesus, dizendo, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, participar da salvação eterna no reino do Messias? Disse-lhe Jesus, bem, o que está escrito na lei? O que você leu? Ele respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, com toda a força e com toda a sua mente, e você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. Ame a Deus, se ame de uma maneira equilibrada, ame as outras pessoas. Se você nunca me ouviu falar sobre amar a si mesmo, não é uma coisa egoísta amar a si mesmo. Deus te ama. E você precisa receber o amor dele, precisa ter uma respeitosa e boa atitude para consigo. Nós não fazemos tudo certo, mas você precisa ter um relacionamento saudável consigo, porque se você não tiver, você não se relacionará bem com as outras pessoas. Sabe por quê? Você não pode dar o que não tem. Por anos depois de me tornar uma cristã mais comprometida e estudar a palavra, sabe, eu queria amar as pessoas, eu queria estar em paz com as pessoas, eu não conseguia e Deus teve que mostrar-me que eu não podia dar aquilo que eu não tinha. Eu não estava recebendo a misericórdia, então eu não podia dar. Eu não estava recebendo o amor, então eu não podia dar. Então você tem que pensar no seu relacionamento consigo mesmo e que tipo de relacionamento você tem consigo. Se você não gosta de si mesmo, então você não vai gostar de mais ninguém no mundo. E esse é todo o tempo que tenho para isso. É um bom assunto para pregar, mas eu não posso estender muito. Então, mas aquele homem sabia o que a lei dizia: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Eu me pergunto como realmente isso se pareceria. Sabe como realmente nós seríamos se nós amássemos a Deus tanto quanto amamos jantares? Se nós, vamos lá, sabe, até que ponto as pessoas são capazes de ir para conseguir algo que querem comer? Algum de vocês já quis tanto alguma coisa doce que você se levantou, colocou uma roupa, arrumou-se, entrou no seu carro e foi para algum lugar comer doce? Ok. Mas sabe, quando se trata, nem todo mundo é assim, é claro. Vocês fizeram um esforço, estão aqui nesta conferência, tirou um sábado para estar aqui, mas eu não estou falando só com as pessoas que estão aqui, estou falando com pessoas em torno do mundo todo. Eu estou lhes dizendo, você pode ter um relacionamento tão bom com Deus quanto você quiser. Depende somente de quanto tempo quer investir nisso. Vou dizer novamente, você pode ter um relacionamento tão bom com Deus quanto você quiser. Só depende do quanto tempo você quer investir e vamos adicionar a isso o quanto você está disposto a praticar o que você sabe. Quantos de vocês sabem que você sabe, vocês já leram várias vezes, vocês sabem que vocês devem perdoar as pessoas que te feriram rapidamente? Quantos sabem disso? Tudo bem. Mas quantos estão sentados aqui hoje com raiva de alguém? Ok, vamos mudar de assunto, é melhor, sabe? Mas isso traz um bom ponto. Nós sabemos. Bem, este homem religioso, este advogado, ele foi capaz de responder a Jesus imediatamente. Jesus disse: o que diz a lei? Oh, ele tinha a resposta e se sentia muito orgulhoso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a sua mente, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus disse a ele: você respondeu corretamente, faça isso. Você respondeu corretamente, faça isso. Sabe algo que aprendi sobre o amor? Eu fico feliz por estar pregando isso hoje, porque eu preciso ouvir novamente. Nada te faz mais feliz do que tirar o foco de si mesmo, sabe? E concentrar-se em ser uma bênção para outras pessoas. Sim, essa é a mais pura verdade. Existe uma energia física real que eu posso sentir quando eu penso de propósito, o que eu posso fazer por alguém hoje? Como eu posso melhorar a vida de alguém hoje? Algo sobre concentrar-se somente em si mesmo, isso só te arrasta para baixo, o seu foco fica só em você mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu odeio mais que qualquer outra coisa sobre se sentir mal ou ficar doente ou sentir dor é que isso faz com que você fique apenas em si mesmo, focado no que se sente o tempo todo. E eu não quero viver a minha vida assim. Eu não quero viver a minha vida focada só em mim, envolvida só comigo, sabe? Porque, honestamente, quanto mais você pensa em si mesmo, mais miserável se torna. É verdade.
E quanto mais você pensa nas outras pessoas, mais feliz você é. Faça isso e você terá, veja a promessa, faça isso e você viverá uma vida ativa, abençoada e infinita no reino de Deus. Basicamente, ele está dizendo, olha, se você deixar que o amor seja o centro da sua vida, amar a Deus, amar a si mesmo de forma equilibrada, amar as outras pessoas, você vai ser um cristão muito feliz. Você terá uma vida que vale a pena viver, você vai ter alegria. Mas, na verdade, esse sujeito que fez essa pergunta a Jesus, ele realmente não queria a resposta. Ele apenas estava tentando encontrar uma maneira de tentá-lo, ou testá-lo, ou amarrá-lo com palavras. Então, disse o homem, no versículo 29 diz, e estando determinado a se absolver de censura, porque aquilo já o estava incomodando, ele disse, e quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que está diante de nós hoje. Quando Deus diz para amar a todos, de quem ele está falando? Sabe, todo mundo é todo mundo, não é? Bom, certamente isso não inclui as pessoas que não são como nós. Isso não inclui as pessoas que... dessas igrejas, especialmente uma daquelas igrejas esquisitas, estranhas, por aí. Oh, não, eu não posso amá-los. Para começar, quero lhe dizer que o amor não é um sentimento. Ele não é aquele sentimento, que bom, que lindo, que maravilha. É uma decisão de como nós vamos falar sobre as pessoas. Vamos lá. Como vamos falar sobre as pessoas? Nós não precisamos falar sobre o que há de errado, de como é a outra igreja, do que eles fazem que nós não gostamos. Encontre algo que vocês podem concordar. Todos vocês creem em Jesus? Vocês amam a Deus? Agora, existem as falsas religiões e coisas que nós não precisamos falar, coisas que não concordam com a palavra de Deus, mas eu estou falando sobre toda a divisão que existe hoje no corpo de Cristo, sobre todas essas pequenas diferenças que as pessoas têm, muitas das quais não vão fazer nenhuma diferença para a salvação de qualquer pessoa. Oh, bem, eu ouvi que você fala em línguas. Uau, eu não posso me relacionar com você. E você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você batiza só no nome de Jesus? Sabe, denominações inteiras se dividem por causa de coisas como estas. Bem, você acredita em batizar bebês ou acha que só deveria ser batizado quando adulto? Bem, sabe, se você realmente se confunde tanto, então basta fazer os dois. Sabe ou não? Honestamente, o quanto nós ficamos preocupados e perdemos aquilo que é mais importante. Daquilo que Deus quer para nós, nós temos que parar de procurar coisas para discordar e começar a procurar coisas para concordarmos uns com os outros. Bem, certamente, ele não quis dizer para amar os nossos inimigos. Bem, se você sobreviver por tempo suficiente, no final eu vou terminar com uma passagem que vai nos deixar assim, ó. Você deve estar brincando. Mas quero que se lembre de que amar alguém não se trata de como você se sente sobre ela, é sobre como você decide tratá-las por causa do seu amor por Deus. Agora, nós estabelecemos na noite passada que amar as pessoas não significa que você nunca se oporá ao mau comportamento, não significa que você vai negligenciar um estilo de vida pecaminoso e nunca o confrontar. Mas você pode amar alguém, mesmo que você não passe muito tempo com esta pessoa e não se sinta à vontade de estar perto dela, porque o estilo de vida dela te impediria de passar muito tempo com ela, mas você ainda pode amá-la. Bem, o que você quer dizer com isso? Bem, você ora por elas. Agora quero dizer algo importante aqui. Você não fala mal delas. Isso é muito simples, como eu posso amar
Veja, nós achamos que se nós não tivermos grandes sentimentos por alguém, nós não os amamos. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com sentimentos. O amor é uma decisão sobre como você vai tratar as pessoas, e nós podemos fazer muitas coisas por Jesus que nós não queremos fazer pelas pessoas. E é aí onde nós precisamos chegar. E eu vou usar um exemplo aqui. Se você ouve as minhas pregações, sabe que eu venho de um passado de ter sido abusada sexualmente pelo meu pai. E por isso, eu falo muito sobre o meu relacionamento com ele, no quanto foi difícil, mas minha mãe também fazia parte disso, já que ela sabia o que ele estava fazendo e não fazia nada. E, se você quer saber a verdade absoluta, eu tive mais dificuldade de superar isso do que o que ele fez comigo. Porque, para ser honesta, eu ainda não entendo. Não compreendo como uma mãe pode fazer isso. Apenas eu não consigo, mas eu sei que ela tinha medo do meu pai, e o medo faz você fazer coisas realmente muito loucas, sabe? E ninguém ouvia falar de abuso sexual, não havia conversas sobre incesto na época em que eu passava por isso, sabe? E finalmente, depois de 30 anos do acontecido, a minha mãe finalmente se desculpou comigo e ela disse: eu não conseguiria enfrentar o escândalo. Eu não conseguiria enfrentá-lo. Então, Deus me deu a graça para não odiá-la, sabe? Mas eu sempre achei que eu não a amava, sabe? Mas agora eu sei que eu a amava. Eu não sentia que eu a amava, mas eu a amava, porque quando ela ficou mais velha e não conseguia cuidar de si mesma, nós cuidamos dela por 15 anos, numa casa de repouso, com visitas, levando-a a médicos, certificando de que ela tivesse roupas limpas, levando-a para arrumar o cabelo toda semana no salão de beleza, sabe? Nós fizemos o que Jesus queria que nós fizéssemos. Eu nunca tive vontade de fazer aquilo. Na verdade, minha mãe uma vez me perguntou, e eu espero que isso não te pareça muito ruim, mas eu sou a favor da verdade. Ela me disse: como você se sente sobre mim? Você me ama? Eu disse: bem, na verdade, eu não te amo como uma filha deveria amar a sua mãe. Porque você não cuidou de mim. Você não foi uma mãe para mim. Mas eu disse: eu te amo como alguém que Jesus ama. E vou sempre me certificar de que você seja bem cuidada e não vou nunca maltratá-la. Tenho paz no coração de contar isso para vocês hoje, porque eu acho que, frequentemente, nós pensamos que porque nós não nos sentimos de uma certa maneira por alguém, que nós não as amamos. Deus não está me pedindo para ter todos esses sentimentos maravilhosos por alguém que me maltratou ou não me apoiou, mas Ele está pedindo-me que eu ore por eles, pedindo que eu não fale mal deles. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não expõe, ele cobre. Amém? Você sabe como é difícil não falar mal das pessoas? Alguém neste lugar, além de mim, sabe o quão difícil isto é? Não falar mal? Agora eu compartilho a minha história, mas eu tenho uma finalidade no que eu estou fazendo. E não há nada de errado quando você diz algo, se você tem um propósito nisso, mas só para fazer fofoca? Ou para fazer alguém parecer mal? Não podemos fazer isso. E aqui está a última coisa, e essa deve ser a mais difícil. Se essa pessoa tem uma necessidade... Oh, nossa, é melhor pregar o contrário disso. Se esta pessoa tem uma necessidade, e você pode realmente suprir esta necessidade, seja algum tipo de cuidado, algum tipo de tempo, algum tipo de ajuda, algum dinheiro. A menos que você saiba de Deus que Ele não quer que você faça isso. Veja, há alguns anos atrás eu passei por uma transição que foi realmente útil para mim. Quando alguém precisa de ajuda, eu não oro mais assim. Agora, Deus, se você realmente quer que eu faça isso... Deus, se você realmente... Se realmente eu não quero fazer isso, Deus, não acho justo, mas se você realmente quer que eu faça isso...
Sabe, eu precisava de um ressoar de trombeta, de 3 anjos, 2 profecias e 4 confirmações. Sabe, é surpreendente o tanto de confirmação que precisamos quando nós não queremos fazer algo. E o pouco de confirmação precisamos quando nós queremos fazer algo. Eu nunca disse isso antes, mas foi bom, gostei, vou dizer de novo. Bem, eu vou tornar a sua vida mais fácil. Você não precisa fazer isso mais. A partir de agora, apenas diga: Deus, vou ajudar a todos que puder, a menos que você diga para eu não fazê-lo. Tem gente corajosa aqui para isso? Ah, sei não, hein? Sei não. Você não precisa ter permissão de Deus para suprir uma necessidade. Você não precisa ter permissão de Deus para ser uma bênção, para ajudar alguém. Não precisa de uma palavra de Deus, não precisa de uma confirmação. A confirmação está em toda a Bíblia. Deus abençoa seus inimigos. Não há nada que fale mais alto com o incrédulo do que ver alguém a quem ele maltratou ou desrespeitou ser bom para ele, suprir a sua necessidade quando ele está contra a parede. Posso dizer que foi isso que finalmente quebrou a dureza do coração do meu pai, que permitiu que ele, quando ele tinha 80 anos, recebesse a Cristo. 80 anos de idade, ele teve 3 anos para conhecer Jesus antes de morrer. E eu acho que isso nunca teria acontecido se Deus não tivesse nos dado a graça de amá-lo, mesmo que ele não merecesse. Eu não me sentia bem com ele, eu não gostava de ficar perto dele, eu não ficava animada para ir visitá-lo, eu não estava doida para dar o meu dinheiro para ele. Verdade, estou sendo honesta com você. Mas amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente e toda a sua força? Vamos parar de sublinhar passagens e parecer espirituais na igreja enquanto cantamos canções, sabe? Vamos levar isso para a rua e em nossas vidas diárias. Vamos começar a fazer as coisas difíceis que Jesus faria. Ele não está me dizendo para sentir tudo isso, ele está me dizendo que eu preciso fazê-lo. E eu preciso fazer com uma boa atitude. Porque nós cuidamos dos meus pais, porque a Bíblia diz que isso é o que se deve fazer. Não era algo que eu queria fazer. De fato, quando Deus colocou isso no meu coração, eu repreendi achando que isso era o diabo. Eu era como aquele homem, ele diz: quem é o meu próximo? Ele já tinha algumas pessoas em mente, as quais não havia nenhuma maneira de ele sequer pensar em amá-las. Era óbvio desde o começo que esse homem não sabia do que estava falando, porque ele disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Fazer e herdar estão em polos opostos. Quando os nossos filhos herdam o nosso dinheiro quando nós morremos, não é porque eles fizeram algo para receber, nós fizemos algo para ter aquilo. Nós é que trabalhamos, nós é que conquistamos, nós é que pagamos o preço e eles herdaram. Esse é o melhor negócio que existe por aí. Eles apenas têm o nome certo, a linhagem de sangue certa e aconteceu de eles estarem na família certa. E é desta maneira que acontece conosco. Nós somos herdeiros com Jesus Cristo e tudo que ele conquistou, que ele ganhou, nós herdamos com ele. E sim, nós temos que ser obedientes a Deus, mas a coisa é você fazer isso por amor, não por legalismo. Nós não saímos e amamos as pessoas, gastamos dinheiro com elas e passamos tempo com elas e fazemos todas essas coisas para as pessoas porque sentimos ou queremos fazer ou porque merecem. Nós fazemos porque é o que Deus diz para fazer. E ouça isso, assim que você cruzar esta linha, você terá uma nova alegria e um novo poder em sua vida como nada que você já tenha experimentado em toda a sua existência. Eu amo a parábola do bom samaritano porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de ajudar um homem ferido, mas tantos apenas passaram por ele. Eu não quero nunca fazer isso e realmente quero tentar me certificar de que as pessoas a quem eu tenho o privilégio de ensinar não façam isso. Portanto, é bom dizer a alguém: eu te amo, mas são as nossas reações que realmente têm impacto. Então, eu me encorajo
junto a vocês. Vamos todos ter o bom Senhor. Percebi que quando eu não conseguia tudo do meu jeito, aquilo roubava a minha paz. Foi uma batalha de 5 anos tentando chegar ao ponto onde, mesmo não tendo as coisas do meu jeito, eu ainda conseguia ficar feliz. Vamos, não ia de mim. Quanto tempo você acha que você vai levar? Você só passa a conhecer a vitória quando não consegue as coisas do seu jeito? E ainda assim mantém uma boa atitude e confia em Deus. Sim, temos uma pessoa lá em cima, Billy. Bem, agora, obviamente, você ainda terá sentimentos, você vai gostar, ou vai achar que não gosta disso, e você pode sentir vontade de dizer um monte de coisas, mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Deus nos dá o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver além de nossos sentimentos. Sabemos que somos mais que nossos sentimentos. Nós não temos que ser guiados pelo que queremos, pensamos ou sentimos. Podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Paulo exortou sobre a unidade. Ele disse que esta era uma questão de grande importância, que o povo convivesse pacificamente por amor ao Evangelho e como testemunho para as pessoas. Contendas. Alguns nem sabem o que é contenda, mas significa brigas, discussões acaloradas, desentendimentos. Mas ouça, esta é a parte assustadora. É uma corrente de raiva. Sabe o que é isso? É quando as pessoas sorriem religiosamente umas para as outras e dizem a paz do Senhor. Então, nos bastidores ficam fofocando sobre a mesma pessoa. Paulo estava falando com 2 mulheres da igreja.
Isso não é só para fora da igreja, é para dentro da igreja. E quando Deus nos chamou para começar o nosso ministério, que foi 10 anos depois de eu ter começado a ensinar a palavra, por 5 anos dei estudos caseiros, por mais 5 eu trabalhei numa certa igreja, para uma outra pessoa. E quando nós começamos o Ministério Joyce Meyer, houve 3 coisas que Deus falou comigo. Eu não sabia muito sobre as 3 coisas, mas elas provaram ser muito importantes em nossa vida. Ele me disse: tem 3 coisas que eu quero que você faça e abençoar o seu ministério. Seja uma pessoa íntegra. Nunca brinque com o dinheiro que chegar nas suas mãos através do ministério. Seja uma pessoa excelente. Faça o que fizer com excelência. E mantenha a contenda fora de sua vida. Mantenha a contenda fora do ministério, como também fora do seu casamento. Quer saber? Eu preciso da unção de Deus quando eu subo aqui, porque eu não faço nada chique, sabe? Eu não canto como a Natália, eu não toco instrumentos. Eu falo por horas e horas e horas e horas e horas. Eu só falo. E eu tenho que ter a unção de Deus, se eu quiser manter a sua atenção. E você não pode ter a unção de Deus e ter contendas ao mesmo tempo. Agora ouça-me. Se você quer ter a unção de Deus em sua vida, não ouvimos o suficiente sobre a unção hoje em dia, mas é o poder, é a presença de Deus em sua vida que faz as coisas funcionarem. Estão me ouvindo? O que estou fazendo aqui em cima, sabe? Sim, é um trabalho árduo do ponto de vista de todo o estudo e da oração que são necessários com antecedência, mas quando eu chego neste ponto, isto já não é trabalho para mim, isto é fácil, eu gosto disso. Eu estou confortável aqui. Eu não sinto que estou fazendo um show, e isso é por causa da unção de Deus. A unção de Deus é descrita como o óleo, e o óleo faz tudo fluir suavemente. Amém? Então eu estou implorando a você para manter a contenda fora da sua vida. Mantenha a contenda fora do seu casamento e fora da sua casa. Se você está envolvido no ministério, tem que manter a disputa fora do ministério, tem que manter a contenda fora da igreja. E há muito disso hoje em dia. Isso não é nada novo. Paulo lidou com isso na sua época. Era muito importante que as pessoas convivessem pacificamente. O Salmo 133 nos diz claramente, não é um salmo longo, mas nos diz que onde há unidade, a bênção e unção. Unidade. Bem, era evidente, entre outras coisas, que Paulo tinha dito que havia divisão de algum tipo naquela igreja, sabe? E ele lidou com isso durante suas epístolas. Então eu estou fazendo hoje exatamente o que o apóstolo Paulo fez, e eu estou encorajando você e exortando você fortemente a tirar a contenda para fora de sua vida. Isso é algo no qual você precisa trabalhar. E ele lida especificamente com essas 2 mulheres, e ele não apenas implora elas para conviverem bem, ele as implora para não deixar seus próprios interesses dificultar a obra do Senhor. Ele pediu a elas para terem a mesma mentalidade. Você não encontrará 2 pessoas que pensam da mesma forma. Então, o que ele estava dizendo? Não, 2 pessoas nunca pensariam exatamente igual sobre todos os assuntos. Dave e eu somos tão diferentes. Ah, meu Deus! Por que Deus nos permite sermos atraídos por alguém que é tão diferente do que somos? Porque é exatamente disso que precisamos. Você se sente atraído por eles porque eles têm algo que você não tem. Eles podem fazer o que você não pode fazer. Todos nós temos personalidades diferentes.
Onde você é fraco, eles são fortes. Onde eles são fracos, você é forte. E se os dois puderem ser um... Isso pode ser incrível. Às vezes Deus te deu o maior presente nesta pessoa que Ele trouxe para a sua vida. No entanto, nós passamos tanto tempo tentando mudá-las que nunca nos beneficiamos dessas diferenças. Bem, Dave e eu ainda somos tão diferentes quanto se pode ser, mas nós nos damos bem. Nos damos muito bem. Sabe por quê? Porque Ele me deixa ser eu e eu deixo Ele ser Ele. Amém? Vocês estão cansados? Por quê? Sou eu que estou fazendo todo o trabalho aqui? É incrível as coisas pelas quais você briga quando tem 30 anos. E quando você tem a nossa idade, eu olho para trás agora e penso, oh meu Deus... As coisas com as quais eu costumava ficar brava. E, sabe, agora eu só penso assim, eu não vou perder o meu tempo. Eu simplesmente não vou mais perder o dia da minha vida com coisas desse tipo. Que importância tem isso? Deixa eu me dirigir. Procure conviver bem, Ele pediu que elas tivessem a mesma mentalidade. Bem, ninguém pensa do mesmo jeito. Dave e eu discordamos, mas aprendemos a discordar de forma agradável e respeitosa. Vou dizer isso para vocês aqui. Só porque alguém não pensa do jeito que você pensa, que isso faz deles pessoas estúpidas. Eles têm direito a ter suas opiniões. Por outro lado, você nem sempre precisa dar a sua opinião. Oh, estou tão fora do curso. Bem, nem tanto. Nós temos que aprender a escolher as nossas batalhas sabiamente. Não brigue por coisas pelas quais nem valem a pena você brigar. A paz não vai cair sobre a sua cabeça como lindas cerejas maduras caindo de uma árvore. Você tem que escolher a paz. A Bíblia diz em 2 lugares diferentes, em 1 Pedro e também nos Salmos, busque a paz, deseje-a e vá atrás dela. Comece a fazer uma daquelas listas que roubam a sua paz. E trabalhe com base a partir daí, porque Satanás, ele sempre arma para te deixar chateado. Você entende isso? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Conheça a si mesmo. E veja, é tipo, eu sei que se eu tiver que apressar ou correr para fazer algo, que eu vou apelar, sabe? Eu vou falar algo que eu não deveria falar, vou ficar brava com quem não deveria ficar. Então tenho que organizar minha vida de modo que não precise me apressar. Amém? Quantos de vocês sabem de algumas coisas que te fazem perder a paz? Ok, aí está, você tem algo para fazer quando chegar em casa. Eu amo isso. Paulo não apenas disse a essas 2 mulheres para se darem bem, ele encorajou a outras pessoas a ajudá-las a se darem bem. Então a questão é esta. Se você tem um amigo cristão que está com raiva de algo e te contou tudo sobre isso e sobre como está chateado com aquela pessoa, não fique sentado concordando com ele. Encoraje-o a revelar isso e a deixar ir e então a perdoar e a lembrar que, vamos lá, lembrá-lo do quão importante é a paz. Você está me ouvindo? Às vezes, e sabe, sim, eles podem não gostar, mas
É isso que Deus quer que façamos, encorajar uns aos outros. Então, o pastor Mike é o nosso pastor personal, e literalmente isso é parte do seu trabalho. Nos ministérios Joyce Meyer, ele é responsável pela resolução de conflitos. Porque nós temos cerca de 500 funcionários e não há como 500 pessoas se darem bem, sabe? Não importa o quão espirituais elas sejam. E assim, quando há conflitos e eles não conseguem resolver, o pastor Mike é chamado. E então ele encoraja as pessoas a se darem bem. E se ele as encoraja muitas vezes e elas ainda não fazem isso, então nós as encorajamos a encontrar outro emprego. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer isso diretamente. Eu trabalhei muito duro para deixar alguém imaturo, uma pessoa não espiritual, entrar aqui neste ministério e começar a criar um monte de problemas e assim matar a unção que muitos de nós trabalhamos por tanto tempo para manter forte. E é tão incrível o problema que uma pessoa intrometida, fofoqueira, aquele tipo sabe tudo, pode começar. E literalmente, se os conflitos não forem verificados em uma organização, uma igreja, ou uma família, ou no bairro, isso se tornará como um câncer. E a Bíblia diz que se você deixar isso continuar, vocês serão engolidos uns pelos outros. Sabe, se Dave e eu ficássemos brigando o tempo todo em casa, depois eu viesse aqui e tentasse fazer isso aqui não teria nenhuma unção. E te digo mais, eu prometo a você que eu nunca subirei neste púlpito com raiva de alguma pessoa. O que quer que esteja acontecendo na minha vida, eu vou resolver isso antes de chegar aqui e subir no púlpito de Deus e pregar a sua palavra ao seu povo. E para fazer isso, às vezes, como dizem, você precisa engolir alguns sapos. Não sei de onde veio esse ditado. Quem iria querer engolir um sapo? Mas sabe. Você tem que ter humildade. Este não é o meu maior dom natural, sabe? E assim, como todo mundo, eu prefiro ter a última palavra, sabe, gente? Mas eu vou pedir desculpas mesmo que eu acho que eu não estou errada, apenas para manter a paz. Para preservar a unção na minha vida, porque não existe nada mais valioso do que a presença de Deus em sua vida. Uau! O valor da unidade. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, e mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Desde que a sua moderação ou a sua razoabilidade serem conhecidas por todos, perto está o Senhor. Aqui aquela declaração novamente, o Senhor está chegando, o Senhor está próximo. Não fique ansioso por coisa alguma. Eu leio esta escritura com frequência e se eu começo a ficar chateada com alguma coisa ou começo a me preocupar com algo, eu me comprometi a memorizar esta escritura. Não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica e com ação de graças, faça que seus pedidos sejam conhecidos a Deus e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus até a vinda do Senhor. Quando você começa a ficar chateado com algo, não importa o que seja, a primeira coisa a fazer é orar sobre isso. Não fale com um amigo sobre isso, ore por isso. Sobre tudo e qualquer coisa, você ora a respeito. É a paz de Deus. Ela virá. Eu amo estas escrituras. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por nada.
Regozijem-se no Senhor. E novamente eu digo, regozijem-se. Paulo escreveu isso dentro de uma prisão. E eu tive a experiência de estar na cela da prisão onde ele realmente ficou quando escreveu algumas das cartas. E ela não era sequer do tamanho de um banheiro. Era muito pequena, sabe? Na verdade, eu penso que talvez ela tenha sido um pouco maior do que este púlpito. Eu nem sei se era tão profundo assim. O chão sujo. Eu não sei se isto é fato, você ouve tantas coisas, mas eu ouvi dizer que o lugar onde ele estava ficava no meio da cidade onde passava um esgoto. Então acho que ele pode ter ficado atolado até os tornozelos em algo que nem há como dizer, sabe? E ele falou, regozijem-se no Senhor. E novamente eu digo, regozijem-se. O que realmente significa na prática quando ele diz regozijem-se no Senhor? Significa que quando você, se você pensa e mantém a sua mente sobre o que Jesus fez por você, e que ele está voltando em breve, voltemos para aquela mensagem de ontem que eu espero que grude em vocês e continue sendo valiosa, de que aqui não é o nosso lar. Nunca vamos conseguir ficar 100% felizes aqui, nem mesmo 100% contentes aqui, porque aqui não é o nosso lar, estamos indo para casa. O Senhor está vindo, Ele está voltando. Então não vamos nos preocupar com tudo que está acontecendo aqui o tempo todo, sabe? Vamos, algumas das coisas com as quais ficamos chateados ou ansiosos é apenas tolice se comparado com para onde estamos indo. E nós precisamos nos lembrar de sermos como a noiva que está se preparando para encontrar com o noivo. Se você não estava aqui ontem, não, espere até chegar à TV, é melhor. Regozijem-se no Senhor. Novamente eu digo, regozijem-se. Todos temos circunstâncias que não suportamos, sabe? Deixe sua razoabilidade ou deixe a sua moderação ser conhecida por todos os homens. Bem, por que ele está de repente agora no meio disso falando sobre moderação? Faça todas as coisas com moderação. O que isso significa? Significa não faça muito ou muito pouco de nada. Viva uma vida equilibrada. Obrigada. Você sabia que para viver uma vida equilibrada, você tem que manter suas prioridades na linha? E se você vai manter suas prioridades na linha, você tem que estar sempre endireitando as suas prioridades. Porque tiramos as coisas dos trilhos muito facilmente. Quão fácil é para nós começarmos a fazer muito disso e não o suficiente daquilo? Falar demais. Assistir muita televisão, gastar muito dinheiro, ou gastar o dinheiro que não tem. Ou seja lá qual for o caso, ficar deitado no sofá demais, não descansar o bastante. Você tem que fazer algumas orações para viver uma vida equilibrada. E 1 Pedro 5,8, na Bíblia Amplificada, diz, seja equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, vaga como um leão, rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. O que isso está dizendo? Se você fica desequilibrado, é uma porta aberta para o diabo em sua vida. Todos nós temos circunstâncias que surgem em nossas vidas, que afetam nossas emoções, mas Deus nos dá o poder do Espírito Santo para vivermos além dos nossos sentimentos. Vamos ter sentimentos, mas não temos que deixá-los nos controlar, nós podemos controlá-los. Deixe Deus mudar o seu pensamento e você vai experimentar mais alegria em sua vida.
Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Na semana passada, em Desfrutando a Vida Diária, Joyce começou um estudo sobre o livro de Tiago. No programa de hoje, continuaremos em Tiago, capítulo 3, compartilhando exemplos de como Jesus controlava o que dizia. Aí vem a Joyce. Jesus, ele tinha muito cuidado com o que ele dizia. Eu tenho 2 escrituras em particular que eu quero mostrar a você, que eu acho que são muito interessantes. João, verso 14... Estava chegando o momento do sofrimento de Jesus e sua morte na cruz. E sabe Deus o que ele deveria estar passando eternamente? Quantos de vocês concordam comigo que quando você está passando por dificuldades, quando você está sofrendo, é o momento mais difícil de não dizer algo que você não deveria dizer? E Jesus disse aos seus discípulos: eu já não falarei muito com vocês, pois o príncipe do mal, o governante deste mundo, está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem nenhum poder sobre mim. Então me parece que Jesus estava dizendo a seus discípulos: olha, eu estou entrando num momento muito difícil, eu vou estar sob muita pressão, eu vou passar por muitas coisas, e neste momento Satanás não tem parte em mim, ele não tem poder sobre mim. Eu vou precisar estar mais quieto agora, porque eu não quero de nenhuma maneira dar a ele qualquer poder sobre mim, ou abrir qualquer porta para ele entrar e causar estragos na minha vida. Isaías 53:7. Muitas vezes eu me perguntei o que significava. E agora eu sei, ele foi oprimido e afligido, contudo foi submisso e não abriu a sua boca. Vamos lá, vamos ler novamente. Quando ele foi oprimido, quando ele foi afligido, ele foi submisso e ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Conhecem o ditado: se você não pode dizer algo positivo, simplesmente não diga nada? Bem, isso seria útil para nós, sabe? Durante aquelas 6 horas agonizantes em que Jesus esteve ali na cruz, ele falou apenas 7 vezes. 7 vezes em 6 horas. E totalizou 41 palavras em grego e 51 se traduzido para o português. Levou aproximadamente 1 minuto para fazer essas 7 afirmações. Então significa que durante as 5 horas e 59 minutos em que ele esteve na cruz, ele ficou totalmente em silêncio. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu teria muito mais a dizer do que 7 coisas. Amém? Você acha difícil quando você é acusado de não se levantar e tentar defender a si mesmo? Cara, eu acho. Deus ainda está trabalhando comigo nisso. Nós queremos nos defender, nós queremos convencer as pessoas de que nós somos bons e que não somos o que pensam, que eles entenderam errado sobre nós. Mas veja, Jesus não se preocupou com sua reputação, ele deixou que Deus cuidasse dela. Amém? Vamos lá, alguns de vocês estão numa confusão agora, você está sendo acusado de coisas que você não fez, sua reputação está em jogo, algumas pessoas estão pensando coisas ruins de você, o que eles pensam nem mesmo é verdade. Você não precisa se levantar e tentar defender a si mesmo, você não precisa tentar convencê-los de que você é bom e que não fez o que acharam que você fez, apenas fique quieto, sirva a Deus e deixe Deus cuidar da sua reputação. Amém?
Nós podemos responder à acusação como Jesus fez. Muitas vezes ele não respondeu aos seus acusadores. Eles devem ter pensado que ele era um cara único. Lucas 23, 9 e 10. Então Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não as respondeu. Sabe, às vezes as coisas que as pessoas dizem são tão estúpidas que nem precisam de uma resposta. É verdade. E quero dizer, eu percebo em certa situação com uma certa pessoa com quem eu lido, eu meio que entro nessa brincadeira de um lado para o outro, que fica realmente estúpido, sabe? Eu até pensei recentemente, por que me incomodo em responder? Porque nem mesmo me dignifica fazer algum esforço para respondê-la? E às vezes, se nos mantivéssemos em silêncio, Deus poderia trazer convicção. Você me ouviu? Se nos mantivermos em silêncio, Deus poderá trazer convicção. Não discuta com as pessoas sobre o seu relacionamento com Deus, tentando convencê-las a acreditar. Você não pode fazer alguém amar Jesus. Você pode falar a elas, ser um bom exemplo e fechar a sua boca, mas você não pode ganhar todos com as palavras. Muitas pessoas você ganhará apenas sendo um bom exemplo na frente delas por um longo. Vamos lá, por um longo tempo. A Bíblia nos ensina que precisamos passar por um longo sofrimento. Bem, não é um longo sofrimento, é um longo sofrimento. Enquanto isso, o chefe dos sacerdotes e os escribas ficaram de pé, continuando com veemência e com violência a acusar Jesus, e Jesus apenas ficou parado lá e não disse nada. Marcos 14, 60 e 61. E o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não tem uma única resposta para dar sobre as acusações que esses homens estão fazendo contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Sabe, seria sábio seguir o conselho de Tiago que nós lemos nesta manhã em Tiago 1,19. Entendam isso, meus amados irmãos. Sejam prontos para ouvir, um ouvinte pronto, tardios para falar, tardios para ofender-se e tardios para irar-se. Quantos de vocês dizem um pouco mais do que deveriam dizer em algumas ocasiões em sua vida? Ou quase todo mundo? Dave não levantou a mão, mas... você também precisa levantar a sua, Charlie. Às vezes você... Ser capazes de controlar aquilo que nós dizemos é um sinal de maturidade espiritual. Sim, este é provavelmente um dos primeiros sinais da maturidade espiritual. Passar por um momento difícil e não reclamar. Veja, dói só de ouvir, não é, gente? Eu amo quando as pessoas fazem assim. Quero dizer, sabe? Apenas superar qualquer coisa desafiadora e não reclamar. Eu conheço algumas pessoas que são mestres nisso, ainda estou no caminho. Porque eu sou muito verbal. Meu maior dom está na minha boca, mas também tem sido um dos meus maiores problemas. Então, se você não precisa disso, esta noite eu vou pregar para mim, porque eu estou gostando bastante. Primeira Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Esta é uma coisa muito interessante que Paulo diz. No entanto, irmãos, não pude lhes falar como a homens espirituais, assim como a não espirituais, homens de carne em quem predomina a natureza carnal. Eu tive que lhes falar como meras crianças na sua nova vida em Cristo, que ainda são incapazes de falar. Agora, o que isso significa? Obviamente, eles podem conversar, mas ele está dizendo, eu posso localizar seu nível de espiritualidade e eu sei, ouvindo vocês, que eu realmente não posso alimentá-los com a carne da palavra ainda, porque vocês ainda não são espirituais. E então ele continua falando sobre como eles estão discutindo uns com os outros e tendo conflitos uns com os outros e todas estas coisas que devemos abandonar.
Agora, depois de conversarmos aqui mais alguns minutos sobre tudo que Paulo teve a dizer sobre a boca, vamos passar uma boa parte desta manhã falando sobre o que é a verdadeira sabedoria, e você verá que a primeira faceta da verdadeira sabedoria piedosa é ser pacífico. Amar a paz e ser um homem pacífico. E isso é impossível se não aprendemos alguma medida de controle sobre nossas palavras. Quantos de vocês tiveram uma quantidade razoável de ensino sobre o poder de suas palavras? Ok. Para quantos de vocês isso é um pouco novo? Você diz, eu realmente não ouvi falar muito disso. Vamos ver se esse é o seu caso. Você realmente não ouviu falar muito disso. Então, foram algumas poucas pessoas que são, como sabe, veja isso. Vamos lá, não fique encolhido aí. Eu não consigo ver no seu colo. Eu quero, sabe... Eu quero que você saiba algo, você precisa ouvir com os 2 ouvidos da sua cabeça e com os 2 ouvidos do seu espírito, porque esta é realmente uma palavra muito importante da parte de Deus para a sua vida. Alguns de vocês podem transformar as coisas em seu casamento se mudarem as coisas que vocês dizem. Alguns de vocês podem mudar as coisas com o seu relacionamento com seus filhos se vocês mudarem as coisas que vocês dizem. Alguns de vocês podem ser promovidos no seu trabalho se mudarem a maneira como falam. Não se sente à mesa do almoço e reclame e murmure com todas as outras pessoas sobre o lugar que você trabalha. Agradeça a Deus por você ter um emprego. E se você não está feliz com ele, alguém que não tenha um provavelmente ficará feliz. Isso não significa que você esteja sendo bem tratado, que você não precisa de um emprego melhor ou que não possa querer ter um outro emprego. Mas enquanto você estiver no lugar em que você está, comporte-se. Amém? Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Nós vamos mostrar uma maturidade espiritual dizendo as coisas certas. Você pode aprender muito sobre você e eu posso aprender muito sobre mim mesma. Sabe, às vezes se eu me ouço dizendo algumas coisas sobre uma outra pessoa que eu acho que eu amo, eu tenho que perguntar para mim mesma o que está lá, o que há em mim que trouxe isso. Porque a palavra de Deus diz que o que está em nosso coração é o que sai da nossa boca. As palavras são tão poderosas. Há tantas coisas mais que eu poderia compartilhar com você, mas eu quero seguir em Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu quero falar com você sobre o verdadeiro fruto da sabedoria. Porque um homem sábio, uma mulher sábia também serão muito cuidadosos com o que dizem. Deixe-me fazer uma pequena pesquisa rápida e fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui... Vamos pegar as senhoras por um minuto. Quantas de vocês aqui acham que poderiam mudar a atmosfera em sua casa, mudando algumas das coisas que dizem? Uau! Olhe para isso. Vamos tirar muitos bons frutos desta mensagem. Quantos de vocês homens acham que poderiam mudar? Não, espere um minuto, peraí. Quantos de vocês homens pensam que vocês poderiam ter esposas muito mais felizes se falassem com elas de um jeito diferente? Dave? Não fique sentado aí como um bloco de madeira. Você e o Mike estão sentados aí como um... Não, eu tenho que dizer que meu marido é tão positivo. E de vez em quando eu quero ser negativo, ele não é negativo comigo. É irritante. Amém? Se eu estou prestes a ter um ataque, ele me diz que tudo vai ficar maravilhoso e eu fico, sabe... Você sabe o que eu quero dizer. Você pode mudar as coisas apenas com o jeito como fala. Bem, Deus abençoe. Porque tudo tem que ser minha responsabilidade. Bem, deixe-me apenas lhe dizer: quem faz o que é certo primeiro é a pessoa mais poderosa. Quem faz o que é certo primeiro é a pessoa mais poderosa. Agora, a sabedoria deve ser procurada. Eu não tenho tempo para entrar em provérbios, mas
Provérbios é tão poderoso sobre a sabedoria. Ela é realmente o começo de uma vida abençoada. E se você definir a sabedoria, eu ouvi dizer que é o uso adequado do conhecimento, o que é muito verdadeiro, porque não nos ajuda em nada a saber algo se não usarmos isso corretamente. Às vezes as pessoas têm tanto conhecimento que isso realmente rouba a fé delas e causa todos os tipos de problemas nos relacionamentos, mas eu tenho minha própria pequena definição de sabedoria. E eu acho que é bem preciso. Eu vou dizer a você o que eu acho que a verdadeira sabedoria é. Eu acho que a sabedoria é fazer no momento agora o que o deixará feliz mais tarde na vida. Eu acho que a sabedoria pensa e passa pelas coisas, porque se você lê Provérbios, a sabedoria envolve a prudência, que é um bom gerenciamento. Isso envolve discernimento, que significa olhar além da superfície das coisas para o significado mais profundo do que talvez esteja acontecendo. Veja, uma pessoa que não tem sabedoria fará o que dissemos nesta manhã que não devemos fazer. Eles vão ver alguém que não é como eles, ou talvez lhes pareça um pouco estranho e eles o consideram um tolo, mas alguém que tem alguma sabedoria verá além dessas coisas e realmente tirará um tempo para descobrir o coração daquela pessoa. Então, a sabedoria, uau, ela é uma ótima coisa para se estudar. Mas agora, se olharmos Tiago, capítulo 3, começando no verso 13, está dizendo: quem entre vocês é sábio e inteligente, então que ele, por meio de seu bom procedimento, mostre suas boas obras com uma discreta humildade, que é um atributo apropriado da verdadeira sabedoria. Então, antes de tudo, aquela pessoa orgulhosa, uma pessoa que é arrogante, orgulha-se e é cheia de si, pensa que é melhor e mais inteligente do que outras pessoas, não tem uma gota de sabedoria. Obrigada. Se você tem inveja, amargura e discórdia, que é contenda, que são as brigas, e ambição egoísta em seus corações, não se gloriem disso e não sejam rebeldes e falsos para a verdade. Isso também é sabedoria. É tolo ter inveja do que outra pessoa tem, porque você nunca terá o que aquela outra pessoa tem. A única maneira de termos alguma coisa é pedindo a Deus por ela e deixando que Ele nos dê a sua maneira e no seu próprio tempo. Agora veja, é tolice nós nos compararmos com outras pessoas, porque Deus jamais nos ajudará a ser uma outra pessoa, Ele só irá ajudá-lo a ser você. Você não deve comparar sua vida de oração com a vida de oração de uma outra pessoa. Seria totalmente inútil você me perguntar quanto tempo eu oro todos os dias, porque mesmo se eu soubesse, eu não diria a você. Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém compare a si mesmo com mais ninguém. Quando se trata do seu relacionamento com... Porque você é um indivíduo único e Deus quer um relacionamento único, íntimo e pessoal com você. Isso é o que quer dizer, é o que significa quando a Bíblia diz: quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Você é livre para ser único. O mundo pode pensar que você é estranho, mas Deus só quer que você seja único. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e imaculada, pacífica e amorosa. Vou fazer uma pergunta: você ama a paz? Certo, posso te contar uma coisa: você nunca vai tê-la se você não for intencional.
Eu disse que você nunca vai tê-la se você não for intencional. Você tem que persegui-la, precisa buscá-la, você tem que ir atrás dela e você deve fazer as mudanças que você precisa fazer em sua vida e em seu comportamento para ter a paz, porque a paz é uma das coisas mais valiosas e mais poderosas que podemos ter. A paz está ligada à unção de Deus e está conectada às suas bênçãos em nossas vidas. Paz. Vou te dizer, eu vivi numa zona de guerra toda a minha vida. Até que finalmente cheguei ao ponto, especialmente observando o Dave, vendo quão pacífico ele era, e simplesmente pensei, talvez eu possa ter isso também. Eu cresci em meio ao tumulto. E fiquei cheia de tumulto por muitos anos. Não demorava muito para eu me chatear e ofender-me, e então eu ia na direção errada. E quando eu cheguei ao ponto em que eu queria tanto a paz, que eu estava disposta a mudar o que fosse necessário para que eu tivesse na minha vida a paz, eu comecei a ter a paz. E você sabe o que eu descobri? Que brigar com alguém para tentar provar que eu estou certa não vale a pena. Esse pequeno conforto carnal de apenas dizer, eu estava certa. Sabe, estar certo é superestimado. E custa mais do que realmente vale quando você consegue. Nós precisamos ser mais como Jesus, somente fique quieto e se alguém quiser pensar que está certo, que pense que está. E se você precisa provar que está certo, vamos deixar Deus fazer isso em vez de tentar fazê-lo por nós mesmos. Especialmente sobre coisas insignificantes que nem sequer têm algum sentido, na verdade. Conheço algumas das discussões que vocês têm, porque eu e Dave também éramos assim, mas agora isso não nos incomoda mais. Quando você fica velho, finalmente percebe que não tem mais dias a perder, sabe? Ficando zangado por algo estúpido. Sinceramente, quantos de vocês aqui já discutiram sobre a direção para ir a algum lugar de carro? E não espere que ele pare e peça informação, porque ele não vai. Essa não é uma característica masculina. Homens não podem pedir informações. Meu Deus! Alguém poderia pensar que eles não sabem o que estão fazendo? Isso seria muito trágico. Jesus! Sabedoria. Mais sabedoria poderia salvar um casamento. A paz é tão maravilhosa. E aqui no versículo 15 está dizendo, a sabedoria superficial não vem do céu, mas ela é terrena, não espiritual, animal e até mesmo diabólica e demoníaca. Pois onde há... Agora eu quero que você ouça, porque isso é bom para a sua casa. Portanto, assim, onde existe o ciúmes, a inveja, a discórdia, que são contendas, rivalidade e ambição egoísta, ali também haverá confusão, distúrbios, desarmonia, rebelião e também todo tipo de práticas malignas. E posso te dizer, mamãe e papai, se vocês têm uma casa cheia de contendas, com certeza podem esperar filhos rebeldes. Obrigado por vocês concordarem um pouquinho comigo. Mas a sabedoria que vem do céu, você sabe, a sabedoria terrena, há pessoas que pensam que são sábios e que sabem muito. Nós vivemos um tipo diferente de sabedoria. Aqui está um exemplo. Eu tinha um contador que elaborava um imposto de renda e um dia ele me disse que eu estava dando muito dinheiro para a igreja. Veja, ele não tinha a sabedoria que eu tinha. Na verdade, o que ele disse não é sábio. Eu pensei, bem, você simplesmente não entende, é a coisa mais sábia que eu faço. E há tantas coisas assim desse jeito, se tivermos uma verdadeira sabedoria, o tipo de sabedoria de Deus, veja, não faz sentido para a mente natural perdoar os seus inimigos. Não faz nenhum sentido para a mente natural não tentar defender-se quando alguém acusa falsamente você. Mas temos outro exemplo, o nome dele é Jesus. E nós não somente cremos nele, mas nós seguimos o seu exemplo e então temos a melhor vida que é possível ter. Jesus disse, e está registrado em João 14, a minha paz eu deixo a vocês,
Eu não a dou como o mundo a dá, a minha própria paz é especial. Agora eu deixo a vocês, então pare de se permitir ficar chateado e perturbado com as coisas. Quantos de vocês estariam dispostos a fechar a boca se isso realmente significasse um dia livre de transtornos? Você levantou as mãos, veremos da próxima vez que alguém disser algo que acontece. Senhor, por favor, não me deixe ser testado por esta mensagem hoje. Desculpe, eu senti vontade de orar desse jeito. Bem, aprender a controlar o que nós dizemos, como Jesus fez, mostra um sinal de maturidade espiritual e produz um grande fruto em nossas vidas. Mas eu estou dizendo que muitas coisas podem mudar em sua vida se você deixar de lado todas as regras, regulamentos e obrigações que você tenta seguir o tempo todo e se concentrar em se apaixonar profundamente por Jesus. E a forma de fazer isso ame a Deus, ame as pessoas, ame a si mesmo. Sei que soa engraçado quando digo isso. Agora, eu não disse seja apaixonado por si, eu disse ame a si mesmo. Não de uma maneira egoísta e egocêntrica, mas amar a si mesmo não é nada mais do que receber o amor de Deus. É tudo o que realmente é. Deus quer que você receba o amor dele. Então deixe esse amor que ele te deu fluir através de você, de volta para ele e para outras pessoas. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Deuteronômio 11:1. Ame ao Senhor seu Deus e guarde seus requisitos, decretos, suas leis e seus mandamentos para sempre. Deuteronômio 11, verso 13. Então, se você obedecer fielmente às ordens que eu estou lhe dando hoje, de amar ao Senhor seu Deus, o que ele estava ordenando que fizessem? Me amem. Ele não lhes deu uma lista de tarefas, ele disse, me amem. Se você ama a Deus, sempre vai fazer o que ele quer que você faça. Sirva-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. 19:9. Porque se você seguir cuidadosamente todas essas leis que eu ordeno hoje e amar ao Senhor seu Deus e andar sempre em obediência a Ele. 30, verso 6. O Senhor seu Deus circuncidará seu coração e de seus descendentes, para que então vocês possam amá-lo com todo o seu coração e toda a sua alma. Deus, Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu um novo, suave e eterno coração circuncidado. E temos a capacidade de amar a Deus. Nós só precisamos entender o quanto isso é importante. Acho que uma das coisas mais importantes é se livrar de todo esse pensamento sobre todas as outras coisas que Deus espera de você. Vamos lá. E se concentrar mais em apenas sermos apaixonados por Ele. E assim querer falar com Ele, ter comunhão com Ele. E colocá-lo em primeiro em tudo o que você faz. E assim, então, o restante vai vir muito mais fácil do que você pensa. E não estou dizendo que você nunca precisa se esforçar em nada, mas estou dizendo que muitas coisas podem mudar em sua vida se você deixar de lado todas essas obrigações, regras, regulamentos que tenta seguir o tempo todo e se concentrar em se apaixonar profundamente por Jesus. E a forma de fazer isso é apenas pensando mais sobre o que Ele fez por você. Quanto tempo faz desde que você teve uma boa sessão de pensamentos de como deve ter sido morrer naquela cruz? Meu pai. Ok, no Novo Testamento, apenas algumas coisas. João 13, 34 e 35, um novo mandamento eu vos dou. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vocês devem amar uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como este mundo vai saber que nós somos verdadeiros se nós não nos amarmos? Meu Deus, eu estou tão cansada de ver cristãos brigando. É lamentável.
as brigas nas igrejas e as coisas que tantos cristãos dizem sobre os outros cristãos e o quão rápidos somos como crentes em acreditar em algo ruim que ouvimos sobre outra pessoa, sem sequer verificar, então vamos em frente e espalhamos aquele boato para todo mundo. Vamos lá. Como eles vão saber que Deus é real se nós amarmos uns aos outros? Se você entrou aqui hoje com raiva de alguém, eu oro para que antes de sair deste lugar, você tome a sábia decisão de perdoar e esquecer isso. Eu me sinto tão compelida ultimamente a ensinar sobre o perdão. Ensinar sobre o perdão e ensinar sobre o perdão, porque há tanto ódio e raiva e amargura e ofensas em nossa sociedade hoje, e nós não podemos deixar que isso esteja no meio de nós. Amém? Bem, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Eu não estou dizendo que não me importa o que tenham ferido você, mas a questão é que não importa o que alguém tenha feito conosco, se fizermos a coisa certa, se nós fizermos o certo, então Deus pode vir cuidar de nós. Mas se alguém faz a coisa errada, então também fazemos algo errado em resposta, então o diabo conseguiu exatamente o que queria. Por que ficar bravo com alguém que está lá fora se divertindo, não importa se você está bravo ou chateado? Eu sei que há pessoas que entraram aqui hoje com raiva de alguém, você pode até ter vindo com a pessoa de quem está com raiva. Será que preciso parar e fazer um apelo aqui? Eu amo isso aqui em Mateus capítulo 22. Eles perguntaram a Jesus, qual é o mais importante dos mandamentos? Ele respondeu, amarás ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento, e o seguinte é este, você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. Me parece que se eu estou lendo isso direito, que se eu apenas me apaixonar profundamente por Deus e aprender a amar as outras pessoas, que praticamente todo o resto vai ser resolvido. Vamos mergulhar um pouco mais fundo aqui. Você sabia que o apóstolo João disse, não diga a Deus que você o ama se você não ama o seu próximo? Primeiro João 4, 20 e 21. Esta é uma escritura séria, e já te adianto que isto é importante. Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia um irmão ou uma irmã é um mentiroso. Pois aquele que não ama a sua irmã ou seu irmão, os quais está vendo, não pode amar a Deus a quem ele não vê. E eu vou ler isso novamente porque isso é tão chocante. Está realmente dizendo isso? Antes de ler de novo, deixe-me dizer outra coisa que eu escrevi aqui. O amor e o perdão, eles são gêmeos idênticos. Noutras palavras, se você diz que você ama alguém, e ele vai fazer algo que te machuca ou te incomoda, você perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe como nós inventamos desculpas para o mau comportamento dos nossos filhos? Eles são realmente bons meninos, eles têm um bom coração. Eles apenas têm um pouco de fraqueza, sabe? Nesta área. E se dessemos aos outros um pouco mais de graça? Vamos apenas dar espaço às outras pessoas para serem pessoas. Bem, eu nunca pensei que você faria isso. Bem, talvez esse tenha sido o seu primeiro erro. Porque se quiser ter um relacionamento
mais próximo, você terá que ficar bom em perdoar. É por isso que Dave e eu estamos casados há 43 anos. Vamos ler novamente. Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia seu irmão ou a sua irmã é um mentiroso? Veja, eu não sei como você pode sair daqui com raiva de alguém. Quero dizer, se você ler isso, tem que perdoar e deixar ir. Deus é o seu vingador, você não pode vingar a si mesmo? E o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma sobre como vai tratar as pessoas. Você pode orar por elas, e você pode se recusar a falar mal delas. Vamos lá. E se elas tiverem necessidades, você pode ajudá-las? Você não pode fazer tudo isso e continuar bravo. Você não pode orar por alguém todos os dias e continuar bravo com ele. Eu ouvi você gemendo. Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia o irmão ou irmã é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ou irmã, os quais estão vendo, não pode amar a Deus a quem não pode ver. E o verso 21 diz, e ele nos deu este mandamento: qualquer um que ama a Deus também deve amar ao seu irmão e irmã. Na verdade, o amor é chamado de a lei real da nova aliança. Gwen Shaw escreveu um livro dizendo: o amor é a lei dos anjos. O amor é a lei do reino de Deus. É a atmosfera do céu. Como podemos amar as pessoas? Porque Ele nos amou primeiro. Não conseguiríamos sequer saber como amar se não fosse pelo receber. Sabe, você não fica surpreso que Deus consiga amar você? Então por que deveria ser tão difícil amar as outras pessoas? Ok, o que é o coração? Bem, sabe, se você olhar para a definição de coração no dicionário expositório de palavras antigas do Novo Testamento, Vines, isto vem desde o hebraico e o grego. Ele diz que o coração é o principal órgão da vida física, pois a vida da carne está no sangue. Então, nosso coração bombeia nosso sangue e, se ele parar, a vida cessa. Então, ele é o mais importante órgão físico que nós temos. Ele ocupa o lugar mais importante do sistema humano. Para uma transição fácil, a palavra passou a defender toda a atividade mental e moral do homem. E então, quando a Bíblia diz o coração, na verdade está falando sobre o homem interior. Está falando dos pensamentos, das atitudes, daquilo que nós dizemos, dos nossos desejos. É sobre tudo isso. Em outras palavras, o coração é usado figuradamente para as molas ocultas e pessoal da vida. A Bíblia descreve a depravação humana como sendo algo no coração, porque o pecado é um princípio que tem seu lugar no centro da vida interior do homem e em seguida profana todo o circuito de sua ação. Em 1 Pedro diz que ele estava falando de como as mulheres não deveriam se adornar com roupas extravagantes e muitas joias chiques, especialmente naquela época. Era mais como se, na verdade, as mulheres de Deus geralmente não agiam assim. E era costume naqueles dias, geralmente, só prostitutas usavam muitas joias e muitas roupas chiques. E então ele disse: não se preocupem com isso, o importante é o homem escondido no coração.
E o que Deus deseja é um espírito calmo e gentil que não seja ansioso ou agitado, pois isso é precioso aos olhos de Deus. Quanto tempo você gasta apenas tentando ficar bonito antes de sair de casa de manhã? E hoje eu olho para algumas pessoas e sei que não foi muito, mas... Oh, escapou, gente. Sabe, honestamente, eu penso, você não tem um espelho? Talvez eu gaste muito tempo, mas eu vejo uma época diferente, então... Mas falando sério, se você gastasse uma quantidade igual de tempo preparando o seu coração para sair... Isso seria tão bom. Sabe, alguns cristãos vestem comportamentos que ficam tão feio neles, sabe? Quero dizer, são aquelas atitudes ruins que nós temos. Mas sabe, se eu colocar uma roupa que não fica tão bem em mim, eu vou continuar trocando de roupa até encontrar uma que fique bem. Amém? Eu trago roupas extras para essas conferências por precaução. Mas, infelizmente, Deus ele me deu a graça e a sabedoria. E eu passo tanto tempo com Deus preparando o meu coração quanto passo preparando o meu corpo, mas houve muitos anos em que eu não fazia isso. Amém? Então, apenas pense nisso. Sabe, se você pode passar uma hora se arrumando, será que poderia dar a Deus uns 15 minutos? E nós podemos preparar os nossos corações. Podemos orar, Deus, quando eu sair hoje, faça-me representá-lo bem. Ajuda-me a ser respeitoso com todos de quem eu me aproximar. Ajuda-me a fazer alguém se sentir melhor sobre si hoje. Deixe-me colocar um sorriso em alguns rostos hoje, Senhor. E Deus, se eu apenas começar a ter uma atitude ruim, me convença disso. Nunca tenha uma atitude ruim se Deus te convencer de algo que está errado no seu comportamento, sabe? Graças a Deus que Ele te ama bastante para não te deixar sozinho nas suas confusões. E veja, o coração é o verdadeiro homem. O rei Davi cometeu adultério e assassinato, e ainda assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Tente entender isso. E Pedro negou a Cristo 3 vezes. E ainda assim Pedro tornou-se um dos maiores apóstolos. Sabe por quê? Eu quero que ouça isso, essa é uma daquelas coisas importantes. A fraqueza.
diferente da maldade. Você me ouviu? Eu estava dizendo a alguém outro dia que há uma certa fraqueza que eu ainda carrego por causa da forma como eu fui criada e... Sabe, eu orei sobre isso, orei sobre isso, orei sobre isso. Isso é sobre esta tendência que eu tenho de me preocupar e tem a ver com manter a paz em relacionamentos próximos, especialmente na família. Porque meu pai estava sempre bravo e eu sempre era aquela que tentava mantê-lo feliz e ser a pacificadora da casa. E cara, se meus filhos não estão se dando bem, acho que tenho que ir e consertar tudo. E se um deles estiver chateado comigo, não consigo descansar até que eu tenha consertado tudo. E eu já fui liberta de tantas coisas, gente. Eu poderia dizer a mim mesma, isso não é problema meu. Me preocupar com isso não vai mudar coisa alguma. Eu posso apenas orar, mas ainda assim não consigo me acalmar até que a situação seja resolvida e haja paz novamente. Bem, eu poderia dizer, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora eu vou esperar em Deus, mas veja, isso não é maldade, isso é a minha fraqueza. Estão me ouvindo? E você diz, bem, você não se sente culpada e condenada, não? Sabe por quê? Porque eu sei que eu não quero ser assim. E veja, quando você sabe que você não quer fazer algo, quando você odeia aquela coisa e sabe que não quer fazê-la, e você está esperando por Deus para te libertar e te fazer livre, você não precisa se sentir culpado nem condenado, porque isto é mais uma coisa sobre um coração perfeito. Ele não é cheio de culpa e vergonha. Ok, uma pessoa com o coração perfeito está sempre crescendo espiritualmente. Você nunca está satisfeito e nem diz, eu já sou bom. Você sempre quer melhorar. Bem, hoje quando eu disse que o nosso objetivo seja ser totalmente comprometido em alguma área, se seu coração está indo em direção a Deus, deve ter pensado, sim, isso é legal. Eu quero crescer, me mostre Deus, como posso crescer? Você não falaria assim. Mas uma coisa que eu tenho que fazer. Sabe, o apóstolo Paulo, e todos estamos familiarizados com isso, é uma escritura muito conhecida. Ele diz que ele estava prosseguindo em direção ao alvo da perfeição, mas que ainda não havia alcançado. Ele disse, não que eu tenha alcançado, nem chegado ao meu objetivo, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ele sempre queria crescer. Eu amo ensinar sobre a maturidade espiritual. Isso talvez seja algo meu, eu acho. Eu fico feliz quando as pessoas são salvas, mas eu amo ver as pessoas crescerem e serem realmente maduras em Cristo para que possamos representá-lo bem. E realmente viver a vida pela qual Ele morreu para nos dar. Jesus não morreu para que tivéssemos uma vida miserável aqui e um dia irmos para o céu. Ele quer que nós desfrutemos nossa vida aqui e nós somos seus representantes. Ele quer trabalhar através de nós e se mostrar forte através de nós. Eu sei que alguns podem estar pensando, eu tenho tantos problemas, eu não estou em nenhuma posição onde eu possa trabalhar para Deus ou ajudar as outras pessoas. A senhora não sabe quantos problemas eu tenho, mas eu vou te dizer, eu garanto, seus problemas nunca serão resolvidos se não começar a ajudar outras pessoas. Porque é exatamente assim que você consegue a sua vitória. Você semeia sementes na vida de outras pessoas e então Deus usa estas sementes para trazer uma colheita em sua vida. E quando você está sofrendo, se você passar a focar em tentar ser uma bênção para outra pessoa, isso tira a sua mente de você. E nada rouba mais a nossa alegria do que ficar focado em nós mesmos o tempo todo. Alguém com coração perfeito é totalmente comprometido com Deus.
Agora ouça, isto é da tradução amplificada de Romanos 12, 1. E eu amo isso. Eu apelo a vocês, irmãos, e imploro a vocês, tendo em vista todas as misericórdias de Deus, para que façam uma dedicação decisiva dos seus corpos. Veja, isso exige uma decisão. Eu estou pedindo hoje que as pessoas tomem uma decisão. Eu posso ir mais alto nesta área. Eu posso ir mais alto naquela área. Que vocês apresentem todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo. De acordo com a lei, era exigido deles o sacrifício de animais. Esse sangue cobria seus pecados, mas nunca os removia, e aquele sangue não tinha a capacidade de remover a culpa. Os pecados deles eram cobertos, os nossos foram removidos para tão longe quanto o leste está do oeste, e Deus, Ele não se lembra mais deles.